Quando o universo entra em colapso, nem sempre o primeiro grito é ouvido. Às vezes, é o silêncio que anuncia o fim. Um planeta, um nome quase apagado nos mapas cósmicos, um comandante que já havia desistido de si mesmo, e uma ameaça que não quer territórios nem poder, só a extinção. Esta é a última muralha entre o que restou da civilização e o vácuo absoluto da destruição. Esta é a história de Órbita 17, o cerco dos devastadores. Órbita 17 não tinha nome próprio. Era uma designação numérica, uma mancha no mapa estelar próxima à zona morta da galáxia. Seus céus eram eternamente cobertos por tempestades eletromagnéticas, e seus solos, rachados pela radiação ancestral de guerras que ninguém mais lembrava. Mas foi ali, nesse deserto de nada, que o destino da galáxia se concentrou. Silas Vorn estava no alto da torre de comando quando os primeiros sinais chegaram. Não foi um ataque, não foi um aviso, foi uma sombra. As transmissões começaram a falhar. Satélites simplesmente deixaram de responder. Os céus ficaram escuros mesmo em plena luz. O radar não mostrava nada. Mas os olhos da tripulação viam formas, titãs orbitando o planeta, imóveis, como sentinelas de um julgamento silencioso. As naves dos devastadores, não se sabia quantas, nem de onde vieram. Só que estavam ali, enormes, vivas, com cascos que se moviam como músculo de aço e olhos que vertiam luz vermelha pelas fendas. Eles não disseram nada, apenas cercaram o planeta. Silas, veterano de campanhas esquecidas, sentiu algo que não sentia há décadas. Medo. Não o medo da morte, mas o medo de estar diante de algo que não se pode vencer. Algo que simplesmente consome. Nos dias que se seguiram, as comunicações externas foram cortadas. Não havia como pedir reforços. A aliança estava ocupada demais em outros frontes. E mesmo se pudessem responder, ninguém chegaria a tempo. Órbita 17 foi abandonada, exceto por ele, por seus soldados, e por uma colônia de civis que mal sabiam o que acontecia acima de suas cabeças. Silas reuniu seu conselho. Mapas foram abertos, estratégias antigas relembradas. Mas todas elas terminavam no mesmo ponto: derrota. Apenas um pensamento insistia em sua mente. O que eles querem? Mas ele já sabia. Não havia lógica, nem conquista, nem trégua. Os devastadores de Andrul não querem terras, eles querem silêncio. Silêncio de tudo que vive. Eles ainda não atacaram, e isso era pior. As naves dos devastadores permaneciam imóveis na órbita superior, como sentinelas cósmicas com olhos vermelhos sempre abertos. Não lançavam projéteis, não exigiam rendição. Apenas observavam cada movimento, cada tentativa de fuga, cada falha de comunicação. Silas Vorn observava os relatórios com as mãos trêmulas. Nada entrava, nada saía. Toda a nave de reconhecimento enviada era engolida pelo silêncio. Quando tentavam escanear os devastadores, os sensores se apagavam. As máquinas enlouqueciam. Algumas explodiam. Era como se a própria realidade ao redor deles estivesse distorcida. Não era só tecnologia falhando. Era algo mais profundo. Como se o espaço ao redor das naves estivesse contaminado por uma presença viva, hostil e impassível. Dentro da base, o clima era de claustrofobia crescente. A população civil começava a entrar em colapso. Famílias inteiras exigiam respostas. Alguns tentavam fugir com veículos de superfície apenas para encontrarem desertos sem fim ou desaparecimentos inexplicáveis. Havia relatos de sombras se movendo nos horizontes, mesmo à luz do dia. Silhuetas impossíveis, projeções, drones ou algo pior? Silas sabia o que era aquilo. Psicoguerra. Os devastadores não atacavam porque não precisavam. Estavam cercando a mente humana, quebrando-a aos poucos. Cada segundo de silêncio era um ataque. Cada ausência de confronto, um lembrete de que o inimigo controlava o tempo. Na sala de comando, Silas reuniu sua equipe mais próxima.
Eles querem que nos desfaçamos por dentro, disse, encarando os olhos cansados dos oficiais. E vão conseguir se não fizermos algo agora. Mas o que fazer quando o inimigo não se move? Silas não sabia ainda. Mas uma coisa era certa: o cerco já havia começado. Não com bombas, mas com medo. Silas Vorn sabia. Nenhum muro de metal deteria os devastadores. Nenhuma tática convencional os retardaria por mais que alguns minutos. A única chance de Órbita 17 sobreviver era por meio daquilo que sempre fora impossível: união. Mas como unir o que se odeia? Na caverna de Salmoura, abaixo das camadas tectônicas, os Littori viviam em isolamento há séculos. Criaturas anfíbias, de olhos como pérolas negras e membros flexíveis cobertos por placas translúcidas. Eles viam os humanos como uma infecção, passageira, tolerada apenas por acordo antigo. Para eles, ajudar seria se contaminar com a guerra de uma raça inferior. Silas foi pessoalmente. Desceu pelos túneis alagados, escoltado apenas por 2 batedores e sua coragem desgastada. Enfrentou a pressão esmagadora, a escuridão líquida e o silêncio opressivo dos Littori. E quando falou, não prometeu vitórias. Apenas sobrevivência compartilhada. Se cairmos, seus oceanos serão os próximos. A resposta veio em silêncio. Mas as correntes mudaram. E ele soube, haviam escutado. Depois vieram os Piloks, nômades telecinéticos exilados de sua própria lua. Viviam entre tempestades elétricas e cavernas de cristal. Guiavam-se por presságios, por visões que ninguém mais compreendia. Nunca se curvavam à lógica militar e desprezavam ordens. Silas enviou uma mensagem simples: o fim chegou. Ou sonhamos juntos, ou morremos separados. 3 dias depois, uma nave Pilox surgiu na órbita baixa, feita de escombros flutuantes e relâmpagos estabilizados por mente pura. Nenhuma palavra, nenhuma saudação, mas era um sim. Agora, com aliados que não confiavam entre si, e mal, confiavam nos humanos. Silas teria que costurar uma estratégia com linhas de tensão, orgulho e mágoa histórica. Ele sabia que isso seria mais difícil do que enfrentar os próprios devastadores. Mas também sabia. Era a única chance. A linha final de defesa não era feita de muros ou armas. Era feita de tempo. E Silas sabia que estava perdendo cada segundo. O campo de batalha era grotescamente assimétrico. Órbita 17 possuía escudos de superfície, de terceira geração, com falhas constantes e alimentação limitada por torres solares. Os devastadores, por outro lado, vinham com tecnologia que os sensores humanos sequer compreendiam. Armaduras que distorciam energia, armamentos que desintegravam matéria por vibração. Onde tocavam, o solo se tornava cinza. Silas olhou para o mapa tático. 12.000 soldados divididos em 4 zonas. Menos da metade era treinada para combate direto. O resto eram mineiros, engenheiros e colonos. Gente que nunca segurou um rifle por mais do que o tempo de manutenção. Ele decidiu. Não defenderia as zonas externas. Era uma amputação estratégica. Sacrificaria os anéis periféricos para proteger o núcleo, onde os civis estavam concentrados, e onde a cúpula de comando mantinha contato com as alianças emergentes. Vamos endurecer o coração, disse ele, e deixar os ossos caírem. A engenharia improvisada começou. Torres de escudo duplicadas com reatores de mineração, minas, terrestres montadas com cargas de perfuração orbital, torres de plasma reativadas com baterias Pilox. Nos túneis subterrâneos, os Littori trabalharam em silêncio, erguendo condutos de pressão que poderiam ser detonados para colapsar trechos inteiros do solo. Verdadeiras armadilhas tectônicas. No céu, o silêncio começava a se desfazer. As naves dos devastadores se moviam, não como máquinas, mas como predadores. A última linha agora estava armada. Não era bela, não era estável, não era garantida, mas estava viva. E Silas sabia. Quando o inferno chegasse, eles estariam prontos para queimá-lo de volta. Não houve alarme.
nem explosão. O ataque começou com o ar. Uma súbita pressão invisível esmagou a superfície de órbita 17. As naves dos devastadores, até então estáticas, iniciaram um deslocamento simultâneo, abrindo em formação como um véu negro sobre o céu. As nuvens tremularam. A luz desapareceu, e então eles desceram. Não por cápsulas ou dropships. Eles próprios eram os projéteis. Corpos colossais, envoltos em couraças orgânicas e motores gravitacionais, romperam a atmosfera, como meteoros conscientes. Cada impacto era um terremoto. Cada chegada, um eclipse momentâneo da razão. Silas observava do bunker de comando. Telas tremendo, sensores falhando, gritos invadindo os canais de voz. Os devastadores haviam pousado em pontos estratégicos. Centrais de energia, corredores de suprimento, postos de comando. Era como se conhecessem os mapas, ou pior, como se tivessem sentido onde atacar. As defesas automáticas dispararam primeiro. Torres de plasma cuspindo fogo azul, drones de interceptação, em trajetória suicida. Alguns acertos, muitos sacrifícios. Mas os colossos avançavam, como se o dano não passasse de poeira em suas armaduras negras. Foi então que Silas deu a ordem que jamais queria dar. Recuem, todos para a linha do núcleo. Ele assistiu enquanto o anel externo caía. Câmeras, capturando os últimos sinais dos soldados deixados para segurar a retaguarda. Nomes riscados, vidas transformadas em tempo. Mas no caos, algo inesperado aconteceu. Os Littori ativaram os condutos subterrâneos antes da hora, e o chão explodiu sob os pés dos inimigos. O campo inteiro virou uma armadilha sísmica. Estruturas afundaram. O solo engoliu máquinas. E pela primeira vez, os devastadores hesitaram. Não por medo, mas por surpresa. Eles não esperavam resistência inteligente. Silas olhou para a tela, onde a poeira finalmente assentava. O primeiro impacto. Não havia vencido, e isso era o começo da esperança. Debaixo da superfície devastada, onde a luz da guerra não alcançava, uma câmara esférica se acendeu. Era ali que acontecia o impossível. Silas Vorn estava diante deles, não como comandante, mas como sobrevivente. Ao redor da mesa translúcida, os representantes das espécies mais improváveis o observavam em silêncio. Do lado esquerdo, surgidos das cápsulas líquidas que exalavam bruma azul, estavam os Littori. Suas formas eram esguias, quase aquáticas, com olhos que não piscavam e peles que refletiam as emoções como espelhos ondulantes. Para eles, a guerra era primitiva, mas o fim da galáxia tornava tudo necessário. Do lado oposto, pairando no ar sem mover um músculo, os Pilox. Envoltos em trajes cerimoniais e campos antigravitacionais, seus olhos brilhavam com energia psíquica. Não falavam, apenas projetavam imagens e símbolos diretamente, na mente. Cada ideia, um enigma. Cada resposta, uma pergunta oculta. E no centro, Silas, humano, ferido, determinado. Vocês sabem por que estamos aqui, disse. Não é mais sobre a aliança, nem sobre orgulho. É sobre sobrevivência. Os Littori murmuraram em sua língua líquida, com vibrações que pareciam canções submersas. Os Pilox responderam com visões. Imagens da galáxia destruída, órbitas despedaçadas, civilizações apagadas por uma onda de devastação. Silas apertou os punhos. Eu não vim pedir favores, vim oferecer o impossível, uma aliança que nunca existiu. Houve silêncio. Então, os Littori falaram. Unir água, carne e mente? Um gesto contra nossa própria história. Mas um dos Pilox projetou algo diferente. Uma possibilidade. 3 espécies, 3 mundos, um só escudo. Foi ali que nasceu o embrião do pacto. Frágil, vacilante, mas real. Eles não se amavam, não confiavam, mas sabiam, sozinhos, caíam, juntos, talvez tivessem uma chance. No Vale Escarlate ao sul de órbita 17, onde mapas marcavam apenas silêncio e radiação,
Os sensores captaram algo impossível. Uma cidade, oculta sob camadas de camuflagem quântica, protegida por algoritmos refratores de realidade, tecnologia que nem mesmo a Aliança ousava teorizar. Um ponto fora do tempo, esquecido por civilizações que deixaram de existir antes que os humanos tivessem olhos. Silas foi o primeiro a entrar. Acompanhado por 2 Litori e um Pilox flutuante, atravessou os portões translúcidos como quem cruza um santuário proibido. Lá dentro, o tempo parecia hesitar. Estruturas mudavam de forma ao serem olhadas, paredes sussurravam memórias e o céu não existia. Apenas um vácuo de estrelas mortas, pairando em silêncio acima da cidade fantasma. Isto não é humano, murmurou Silas. O Pilox respondeu com uma imagem. A primeira raça. Seres de energia pura que moldaram os corredores de dobra, deixaram sementes de tecnologia viva e sumiram, como uma lenda esquecida. A cidade, batizada apenas como Mirath, era uma dessas sementes e agora acordara. Nos subterrâneos, encontraram núcleos ainda ativos, geradores quânticos, escudos autorreparáveis e, o mais importante, um condutor mental de comando coletivo, um artefato capaz de sincronizar estratégias em 3 espécies simultaneamente. Se pudermos integrar isso às nossas tropas, disse Silas, poderemos agir como um só corpo, pensar como um só exército. Mas havia um risco. O sistema reagia à dúvida. Qualquer hesitação e ele colapsaria. Mesmo assim, era a única esperança. Mirath não devia existir. Mas agora, tornava-se o coração de uma nova resistência. E os devastadores não faziam ideia do que estava prestes a despertar. O céu mudou. As primeiras sombras dos devastadores cruzaram a exosfera com a lentidão cruel de predadores que sabiam que a presa não tinha para onde fugir. Seus cruzadores orbitais, vastas fortalezas em forma de colossos invertidos, lançaram estacas gravitacionais nas linhas de defesa orbital. Cada impacto fazia tremer os céus e distorcia as nuvens em espirais violentas. Os campos de dobra foram dilacerados. Nenhuma nave entrava. Nenhuma saia. Órbita. 17 agora era uma prisão. No centro de comando, Silas assistia aos monitores tremularem com sinais de interferência. Mas não era ruído técnico, eram símbolos, padrões, quase como mensagens. Os devastadores estavam transmitindo algo, mas não em línguas conhecidas. Era como se falassem direto ao medo. Nas planícies de cinza, as tropas avançavam, gigantes, cobertos de placas que pulsavam em vermelho, portando martelos gravitacionais e armaduras que se regeneravam sob impacto. Os sensores calculavam suas fileiras em dezenas de milhares, mas não era o número que aterrorizava, era o silêncio. Eles marchavam como se o som os diminuísse, como se o próprio ruído humano fosse indigno de suas guerras. As muralhas exteriores caíram em 12 minutos. As armas da colônia, mesmo com reforços improvisados, mal arranhavam as defesas inimigas. Torres de vigia tornaram-se piras, e cada queda era um golpe no moral já frágil das tropas humanas e aliados. E ainda assim, Silas não recuou. Deixem que avancem, disse com voz firme. Eles esperam encontrar caos. Daremos a eles estratégia. Na sombra do ataque, ativaram o sistema de comando neural de Mirath. Litori, Pilox e humanos conectaram-se à rede mental unificada. Pela primeira vez, 3 espécies pensaram como uma. As ordens de Silas tornaram-se instinto. Nenhuma palavra, nenhum atraso. A resistência começava ali, não com fogo, mas com sincronia, porque Silas sabia. Para vencer monstros feitos de silêncio e destruição, era preciso transformar a própria guerra em algo que eles não estavam preparados para enfrentar. A superfície de órbita 17 tremia sob os passos dos devastadores. Cada investida das tropas inimigas reescrevia a paisagem. Crateras formavam-se onde antes havia trincheiras. Estruturas inteiras desapareciam sob
A fúria dos colossos. A linha de defesa principal havia sido varrida e agora os invasores se aproximavam do núcleo da colônia. No centro de comando, Silas Vorn contemplava o mapa holográfico, onde pontos de luz vermelha cercavam a base como uma tempestade inevitável. É agora, disse em voz baixa, olhando para a capitã Littori ao seu lado. A resposta não veio em palavras, apenas um aceno lento, quase ritual. As espécies estavam em uníssono. A manobra final não era apenas uma tática. Era uma declaração de existência. Silas ativou a Operação Vórtice. Nas profundezas da crosta planetária, buracos de perfuração haviam sido disfarçadamente convertidos em condutores gravitacionais. Tecnologia Pylox e engenharia Littori, orientadas pela mente estratégica de Silas. O plano era simples e suicida: abrir um vórtice instável que engolisse o campo de batalha, mas apenas quando os devastadores estivessem exatamente sobre ele. O tempo para calcular isso era quase um erro, e a colônia seria consumida junto. Os aliados mantiveram os devastadores em posição. Ataques simulados, recuos calculados, barreiras criadas apenas para serem destruídas no momento certo. Uma coreografia de sacrifício, onde cada movimento custava vidas, mas ganhava segundos. E quando os devastadores estavam no centro, agora, sussurrou Silas. O núcleo reagiu. Um brilho púrpura rasgou o solo. O campo gravitacional se distorceu. Os titãs foram puxados para baixo, suas estruturas começando a se fragmentar pela força da singularidade artificial. Rugidos ecoaram pela primeira vez. Não de dor, mas de surpresa. Eles não esperavam. Isso. A armadilha funcionou, mas o preço foi alto. Partes da colônia foram engolidas junto. Tropas aliadas desapareceram nos abismos que eles mesmos criaram. Silas assistiu em silêncio, com os olhos marejados, não por arrependimento, mas por respeito. A tática final não venceu a guerra, mas abriu um respiro, e às vezes é tudo o que uma civilização precisa para virar a história. O silêncio que se seguiu ao colapso do vórtice foi ensurdecedor. Não havia mais gritos, nem explosões, nem o som metálico das couraças colossais dos devastadores pisando sobre a terra. Somente a poeira flutuando no ar rarefeito e os batimentos de um planeta que se recusava a morrer. Órbita 17 havia sobrevivido, não vencido, mas resistido. E isso, naquele momento, era mais do que o suficiente. As naves inimigas, ainda em órbita, começaram a recuar. Não por medo, mas por cálculo. Os devastadores entendiam o que muitos generais esquecem. Quando o custo da conquista supera seu valor, a retirada se torna estratégica. Na superfície, Silas Vorn caminhava entre os destroços. As placas de sua armadura estavam danificadas. Sangue escorria por seu rosto, mas seu olhar permanecia firme. Littori, Pylox e humanos se misturavam entre os escombros. Não mais como inimigos acidentais, mas como sobreviventes do mesmo inferno. Crianças foram retiradas dos abrigos. Feridos foram tratados com mãos antes, rivais. E em meio a isso, Silas gravou uma mensagem. Não para o alto comando da Aliança, mas para qualquer canto da galáxia que ainda estivesse escutando. Órbita 17 se manteve. A união que criamos aqui nasceu do desespero. Sim, mas floresceu na confiança. E se foi possível aqui, então pode ser possível em qualquer lugar. A transmissão ecoou pelas zonas neutras, foi interceptada por colônias esquecidas, por naves errantes, por velhos exilados que já haviam desistido da guerra. E algo raro aconteceu. Esperança se espalhou. Silas sabia que os devastadores voltariam. Talvez com mais força, talvez com uma nova tática. Mas naquele intervalo entre ofensivas, entre o agora e o próximo embate, algo havia sido plantado. Uma resistência viva, multiespécie. Imprevisível. Órbita 17, antes insignificante, tornara-se símbolo. E Silas Vorn,
o arquiteto de uma nova possibilidade. A guerra ainda não acabou, mas a história mudou.